Somente crer, tudo é possível nessa manhã, ao que crer. Aleluias, glórias a Deus. Você está feliz nessa manhã? Eu estou feliz com o meu Jesus Cristo. Aleluias, creia de todo o coração. Continue deixando essa atmosfera, esse amor envolver o seu coração, envolver a sua alma, pois Deus está aqui. Aleluias. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Coloque a mão no coração e diga: creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio. Nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos tão felizes nessa manhã, Senhor. Como já foi orado, é uma manhã de ressurreição. Eu creio que não existe nenhum filho, nenhum adorador
que possa esquecer que essa manhã, naquele dia, ali no passado, estava o nosso Cordeiro, o nosso Redentor, levantando-se por esta igreja, pelos nossos corações. E aqui estamos, Senhor Deus, para te honrar e engrandecer o teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e cuidar de cada um de nós nessa manhã mais uma vez. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós estamos muito felizes de estar no meio desse povo tão especial, tão maravilhoso, né? Que é essa igreja, né? A minha esposa ama muito os irmãos. Ela diz assim: eu me sinto muito amada, né? Aquelas irmãs nos abraçam com tanta alegria, com tanto amor. E o mundo está tão frio, irmãos. Às vezes o visitante ele precisa do nosso Deus te abençoe, né? Do nosso abraço, né? Do nosso sorriso, né? Tem gente que é carrancuda, não ri, né? Mas eu falo lá na igreja, né? Você tem dentes, escova os dentes, dá um sorriso, né? Para o seu irmão, é tão bom, né? Nós podermos ter dentes. Se não tiver dente, ri do mesmo jeito, né? Aí é bom demais. Mas, irmãos, nós trazemos saudação da nossa igreja, né? Da família da igreja. Fomos muito bem recepcionados, né? Irmão Saulo esteve ali conosco ontem pela manhã, nos recepcionando, nos levou até o pastor Weber. E nós só temos a dizer aos irmãos que nós os amamos muito, né? E eu me sinto um devedor. Eu creio que cada homem que ama, e nós nos sentimos devedores. E para o pastor Weber, eu me sinto um devedor, né? Pelo que ele fez por nós, pelo que ele faz por essa igreja, né? Ele vive para os irmãos como um verdadeiro marido, ele vive para a esposa, né? Ele ama a esposa, como o pastor Júnior ontem estava pregando. Ele vive para a esposa, ele ama a esposa, ele pensa mais na família do que nele mesmo. E o pastor Weber não precisa falar, né? Os irmãos já sabem quem é o vosso pastor e que Deus vai dar saúde para ele, né? Tem dado já saúde, né? E eu não sou um pregador, eu sou um conversador, né? Com a igreja. Eu preciso de muita atenção dos irmãos para que nós possamos, né, nessa nossa simples maneira de apresentarmos a palavra, sermos abençoados nessa manhã. E eu creio que os irmãos são humildes, né? Simples para ouvir, pessoas simples também, né? Enquanto os irmãos mesmo assentados, fiquei feliz ali de ver o pastor Josué, né? Um Basílio, né? Um grande amigo. Um Basílio, a última vez no louvorzão, fiquei ali na casa dele, né? Mas eles nos tratam muito bem, né? Eles são gente boa demais. Cada um dos irmãos nos tratam muito bem. A irmã Tia Eunice, né? Os meninos, meus primos, eles são muito especiais para nós. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, mesmo assentados por enquanto, Daniel capítulo 1, ou melhor, Daniel capítulo 1, isso mesmo. Eu tenho 3 testemunhos. Isso aqui, eu creio que ajuda a nossa fé. Ontem à noite eu cheguei ali na casa da irmã Eunice, minha tia, esposa do vosso pastor, e ela estava contando o testemunho de uma irmã ali no Pará, que saiu da cama, através da oração, né? Através de uma roupa orada, como Paulo fazia, nós também fazemos.
E aquela mulher, ela estava respirando por aparelhos, e no mesmo dia, né, que ela recebeu aquela bênção, à meia-noite, ela não precisou mais dos aparelhos. Este é o Senhor Jesus Cristo, que nós servimos aqui, né, nessa manhã. E nós temos um testemunho, alguns dias atrás, o irmão Ezequiel de Navegantes, congrega conosco, ele pediu para dar um testemunho na igreja. A cunhada dele foi para a UTI e parece que essa gripe H1, não sei das quantas aí, né? Eu nem quero saber o nome dessas enfermidades, né? Eu quero saber coisas de Jesus Cristo, né? E aquela cunhada, ela passou mal e ela foi para a UTI e o médico desenganou a família. Olha, não temos, é muito difícil que ela saia daqui. E o marido dela não é um cristão, mas o irmão Ezequiel, que é irmão dele, é um cristão. E ele observou a vida do irmão Ezequiel, esse precioso irmão que congrega conosco. Então, irmãos, a nossa posição, a nossa vida, o profeta diz, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Ele observou a vida do irmão Ezequiel e disse, eu quero que você e a sua igreja ore por nós. E nós oramos e aquela mulher saiu de perigo, né? Mas ela estava tomando remédios, irmãos, e fortes. O irmão Júnior e alguns irmãos aqui da saúde sabem que alguns pacientes rejeitam, né? E ela passou assim, mas muito mal com esses medicamentos pesados. E as enfermeiras foram limpar ela, fazer a higiene dela, e descobriram que ela estava grávida. E de 5 meses e ela não sabia. E a criança estava querendo já nascer. Então fizeram um parto nela, né, uma cesariana, e aquele bebê, ele está vivo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça do Senhor Jesus. Cada vez que eu ouço um testemunho como esse, a minha fé eleva em Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos também serão abençoados, né, com esses testemunhos. E o medicamento não foi para a criança. Normalmente, né, irmão Júnior? A mãe toma, né, passa para a criança. Mas a criança é perfeita. O nome dela é Vitória, né? Pela graça do Senhor Jesus, está bem, né? Diz que houve uma atmosfera no hospital inteiro, irmãos. Os médicos, né, que não acreditam no nosso Deus, falou, isso aí só pode ser coisa de Deus, né? Não tem outra resposta para isso. E eu tenho mais 2 testemunhos, né, antes de nós lermos a palavra. O ano passado eu comecei uma construção, nós estávamos precisando fazer a parte de cima da casa, estava chovendo, estava goteirando e as crianças não podiam nem dormir no quarto delas. Mãe Eunice conhece minha casa. E nós estávamos nos projetos de levantar a casa. Tínhamos algumas economias, mas chegou no final do ano retrasado, precisei arrumar o carro e algumas outras coisas. Em janeiro, eu falei para minha esposa, nós vamos começar a nossa construção. Mas, irmãos, nós não tínhamos nenhum real no bolso. Nenhum real. Eu estou falando diante do Todo-Poderoso, né? E no antepenúltimo dia do ano passado, nós estávamos cobrindo a casa e praticamente 0 de contas, né? O que é isso, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. Os irmãos constroem, os irmãos sabem a dificuldade que é, né? Parece que é um saco sem fundo, né? Né, irmão Basílio? Vai parecendo tanta coisa para a gente gastar. E o terceiro testemunho que eu queria contar para os irmãos, que vai nos ajudar na palavra dessa manhã, eu creio que estamos sendo abençoados, né, com essas coisas, né? Amém, aleluias.
Pastor Aparecido é conhecido do pastor Weber, da cidade de Ponta Grossa. Ele me contou um testemunho há pouco tempo. Ele chegou na casa da sua nora e ela não podia ter filho. E ela disse: pastor, eu estou com um problema sério aí, eu vou começar uma série de exames. Eles vão ser caros, mas vão ser exames que vai me ajudar a engravidar. Ele disse assim: minha filha, por que você não pede a Deus? É mais fácil. E ela disse: pastor, eu vou ser sincera para o senhor. Eu estou com um problema, eu estou com falta de fé, né? Aí ele disse assim: minha filha, eu empresto a minha fé para você, você crê? Ela disse: aí sim, aí eu creio, né? Então, aí ele disse assim: então vamos fazer um propósito. O que você ia gastar com médicos, dá de oferta lá na igreja. A igreja está em construção e tal. Faça desse jeito. Irmãos, no mesmo mês aquela nora engravidou, né? Pelo poder do Senhor Jesus Cristo, né? Não é um homem, mas é Deus em nosso meio. Às vezes, irmãos, você está sem fé, às vezes você está fraco, mas você senta do lado de um irmão que está ungido pelo poder de Deus, Deus te abençoe e te cura. Um sorriso. Quantas vezes que eu fui fazer visita com o nosso saudoso pastor, ele não precisava nem orar, né? Aquela atmosfera de brincadeira, né? Que era Deus naquela maneira. Às vezes não precisava nem orar pelo enfermo, o enfermo estava bom, né? Então, às vezes você precisa da fé do pastor, às vezes você precisa da fé da esposa, de um filho, de alguém. E nós estamos aqui nessa noite ou nessa manhã precisando do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos nos colocar em pé na presença de Deus, né? Eu agradeço o pastor Júnior por nos convidar, né, nos colocar nessa posição difícil, né? Ontem ele estava falando: eu estou contente, porque amanhã não sou eu, né, mas é o pastor Davi que estará trazendo a palavra. E ele nos colocou em aperto, então, nessa manhã, né? Mas Jesus está aqui para nos ajudar. Amém? Graças a Deus, né? Daniel capítulo 1 e o versículo 17. Eu queria que os irmãos deixassem aberta a palavra, porque nós vamos ler mais alguns versículos aqui desse mesmo livro, né? Deixa anotadinho aí, que nós vamos ler mais algumas coisas aqui. Daniel capítulo 1 e o versículo 17. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, somente até aí. Oremos a Deus. Peço que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus nos ajude nessa manhã. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, nós viemos sinceramente nessa manhã. E eu creio, o profeta disse, que quando nós nos reunimos, a palavra nos confirma, quando 2 ou 3 estão reunidos em torno da palavra, não há como nós sairmos da mesma maneira. Ou nós saímos melhores, disse o profeta, ou saímos piores. Mas a nossa intenção nessa manhã, Senhor, é sairmos muito melhores do que aqui entramos. Por isso pedimos que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a fé de cada um de nós e que possamos prosperar, Senhor Deus, nos teus caminhos. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a bênção sobre a sua palavra, Senhor, que ela produza os frutos de vida eterna. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre momentos de pressão.
Há momentos, irmãos, que nós somos colocados em situações difíceis. Nós somos colocados em momentos muito difíceis. E aí nós nos perguntamos, nós observamos as nossas vidas e Deus quer ver o que nós vamos produzir. Momentos difíceis e o que nós vamos produzir. Quais os frutos? Nós damos uma olhada para trás e observamos que lá no passado os nossos irmãos enfrentaram momentos difíceis. Lá no passado eles estavam vivendo olho por olho, dente por dente. Eles estavam vivendo através da lei. E a lei, ela era dura, irmãos. Ela era difícil. Como nós pegando a palavra de Deus, ela é difícil, ao ponto que o profeta vem nos explicando, e a própria palavra fala, que ela é afiada, de uma maneira que se você quiser matar uma pessoa com a palavra, você consegue matar, com a mensagem da hora. Você consegue, com a letra ela pode matar. Mas o que faz a diferença é o Espírito dentro dela. Isso entra a graça de Deus ao ponto que nós podemos ver a misericórdia de Deus na palavra. Então, a mulher, eu estava analisando, a mulher, ela estava com problemas ali no passado. A mulher que adulterasse, ela tinha que ser morta. E Jesus encontrou um quadro tão difícil, quando aqueles irmãos chegaram na presença daquela mulher, eles estavam prontos, ela estava numa situação difícil demais. Ele chegou bem na hora, irmãos. O profeta diz, Jesus sempre chega na melhor hora, né? Na hora mais difícil, né? Ele chegou numa hora difícil na vida daquela mulher. E quando aquela mulher ela estava para morrer, então a graça chegou. Os santos da igreja, eles disseram, ela tem que morrer, ela pecou, ela falhou. Ela já estava preparada, porque ela sabia da sua condição. Era uma condição difícil. Mas tinha uma coisa, ela era uma predestinada. Como foi pregado ontem no casamento, ela era predestinada, ela era uma filha de Deus. E quando aqueles homens iam apedrejar, chegou a graça, então ele disse, então, a inteligência do nosso Deus. Ele não disse, quem não tiver um adultério, atire a primeira pedra. Eu tenho pregado ali em Camboriú, irmãos, Jesus era um João ninguém para o mundo. Mas quando ele falava, eles tinham que baixar a sua cabeça. Aleluias! Glórias a Deus! Você quer aplaudir a esse Jesus nessa manhã? Aleluias! Graças a Deus! Graças a Deus! Aleluias! Ele era um João ninguém para eles, mas para nós ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele disse, quem não tem nenhum pecado pode atirar a sua pedra, e baixou a sua cabeça, e quando ele levantou a cabeça, aqueles homens já tinham feito um inventário. O profeta diz, é muito bom nós fazermos um inventário das nossas vidas. Quando chegar algum problema, alguma situação difícil, como Jó passou pela situação difícil, o profeta diz, ele fez uma análise, né? Ele fez uma reviravolta na sua vida e ele disse, olha, eu não pequei, eu não estou em adultério, eu não falhei, não menti contra ninguém, não... Então isso aqui é uma provação. Isso aqui não é coisa do pecado, não estou pagando por um pecado.
Isso aqui é uma provação. Então, irmãos, Deus vai nos dando discernimento. Há pessoas que elas pensam que tem um discernimento sozinho. Eu sou mais crente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Não. Deus dá para a noiva a revelação e o discernimento. Ao ponto que você consegue ver as coisas. Ao ponto, irmãos, que você vai fazer um negócio, aí o Espírito Santo vem e diz, não faça esse negócio. E você não faz, você vai ser bem-sucedido. Mas se você não fizer, se você fizer o contrário, Deus não vai te abençoar. É como casamento, eu pensar, meu Deus, será que existe isso, irmão Valete? Será que existe o que o pastor Júnior falou ontem, né? O profeta dizia, se você não consegue viver sem essa mulher, sem esse homem, case-se. Minha irmã casou, eu quase dei um infarto. Eu falei, será que essa mulher gosta desse homem desse jeito? Será que meu irmão gosta da sua esposa, né? Desse jeito que eu gostava muito deles, eu queria ver o sucesso deles, né? Aí chegou um dia que chegou a minha situação. E aí, como eu falo, às vezes você pensa o que é um casamento, você imagina, você vê papai e mamãe casados, você faz uma ideia. Mas você vai saber o que é um casamento quando você entra dentro dele, né? Você vai ter a sua experiência. E tem uma coisa, irmãos, eu não me arrependo de jeito nenhum, né? Deus me deu uma preciosidade, né? A irmã Débora é uma bênção na minha vida. Eu brinco assim, nunca precisou a polícia ir lá, o SAMU, né? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus não precisamos ir pronto-socorro, né? Ela é calma, eu também, então quase para aquela casa, né? Mas graças a Deus por isso, né? Deus é um Deus de variedades, né? Mas, irmãos, o que acontece? O que acontece nesta manhã? Eu tenho brincado com os irmãos em Camboriú. As pessoas, elas vão para o campo de futebol e eles entram no espírito. Não é errado nós gostarmos de brincarmos de bola ou de vermos alguma coisa assim. O errado é entrarmos no espírito. Eu estava chegando no aeroporto e vendo as placas, entre no espírito das Olimpíadas. Existe um espírito nisso aí. As pessoas entram no espírito. E aí, se o time deles ganha, eles quebram tudo na cidade. Se o time perde, eles quebram igual, né? É uma bagunça. Mas olha, quando Deus desce no nosso meio, irmãos, nós não saímos por aí quebrando a cidade, nós vamos alegres com o Senhor Jesus. Eles vão para as baladas, na segunda-feira não conseguem trabalhar, estão tudo quebrado, né? Estão tudo estourados. Mas na segunda-feira o cristão está mais forte do que nunca. Aleluias! Graças a Deus, aleluias! Bendito é o nosso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, quando ele terminou aquele processo de bênção, ele levantou os seus olhos e viu que nenhuma daquelas acusações estavam mais ali, nenhum dos acusadores. E olha o que ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. É o que Jesus faz conosco nessa manhã. Você vem com problemas, com dificuldades, mas ele vem e conversa na sua alma, ele conversa com você e ele diz: vá e não peques mais. É isso que um culto faz com as nossas vidas. O que nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo uma mensagem, um alimento que você vem aqui e come, você lê na sua casa algo tão especial, classe especial de pessoas. Não é qualquer pessoa que entende essa mensagem, que crê nessa mensagem. Essa mensagem é para predestinados. E você foi predestinado para ouvir Deus, para ouvir os conselhos de Deus. Agora, essa escritura nós vimos. Aos demais irmãos ali, amigos de Daniel, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento nas letras, mas Daniel, ele deu entendimento em visão e sonhos, além da sabedoria de Deus, o qual os seus amigos tinham.
E nós observamos nesse capítulo que Daniel, ele estava com um problema em suas mãos. Há horas que você está com problemas nas suas mãos. E o que nós vamos produzir? Pergunte-se, mamãe, papai, pastor, igreja, o que nós vamos fazer? Olha o que Jesus fez na hora mais difícil. Lá no Getsêmani, ele orou, ele estava em oração. E depois que o anjo veio, ele ficou tranquilo. Houve uma tranquilidade. Quando Deus fala conosco, existe uma tranquilidade. Agora, ali estava um rei, e muitas vezes você pode ter um diploma nas mãos, uma inteligência, boas condições, o bolso cheio de dinheiro, como aquele rei, ele estava nessa condição, tudo ia bem no seu reinado. Mas veio um sonho e perturbou esse rei. E ele analisou ali o quadro, e ele tinha muitos sábios, inteligentes, homens que estavam ali para ajudar o reinado, como Israel no passado tinham conselheiros, tinham pessoas para ajudar o rei. Ele observou que ninguém sabia informar o que era aquele sonho. E o rei já estava perdendo sono, estava com problemas difíceis até na sua saúde, porque não conseguia dormir. Ele não conseguia. Ele tinha inteligência, como eu falei, talvez, é claro que naquele tempo não tinha estudo, como eu mencionei, faculdade, etc. Mas ele tinha inteligência. Mas tem uma coisa, nós temos que observar que o homem pode ser inteligente, pode ser graduado, mas o homem depende de um ofício de Deus. Deus sempre teve um ofício na terra. Pela graça de Deus, nós temos um grande ofício que está sobre essa igreja, o ofício do sétimo anjo. E Deus ainda derramou sobre essa cidade um anjo também, um pastor Weber. Ele é o anjo da igreja. Ele é um ajudador da igreja. E ali eles tinham uma necessidade de saber o que o Espírito estava dizendo. Era coisa de Deus, não era coisa de homens. E o rei estava numa condição, e ali no passado ia ter morte. Tantos sábios, tantas pessoas e ninguém para resolver esse problema. Então nós observamos, irmãos, ali havia um representante, mas a pressão chegou. A pressão chegou nas mãos de Daniel. Nós sabemos de um homem. Esse é Daniel, esse é um rapaz especial, é um homem usado por Deus. Mas eu queria que os irmãos observassem aqui, eu sou bem rápido, daqui a pouco nós já vamos para casa, tá? Então no capítulo 2 e o versículo 16. Olha que situação, pastor Júnior, igreja do Deus vivo. Olha que situação. Ele estava, como nós dizemos por aí, né, com um pepino nas mãos, um abacaxi nas mãos, um grande problema nas mãos. Talvez Deus colocou um grande problema nas suas mãos, irmão, irmã, mãe, pai, pastor. Então ele foi ter uma conversa com o rei a respeito desse sonho, desse problema. E olha o que aconteceu. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Um tempo. Isso é sabedoria. Ele pediu a Deus a Daniel, e Daniel pediu um tempo para o rei. Para que esse tempo? Para que pudesse dar a interpretação. Então nós vamos continuar aí em diante. O 2 e o 17 de Daniel. Então Daniel foi para casa. Olha, irmãos, aqui o testemunho que nós demos. Empresta, pastor, a sua fé. Empresta, irmão, a sua fé. Irmã, me empresta a sua fé. Então Daniel foi para casa
e fez saber o caso a Ananias. Ele não contou para qualquer tipo de pessoas. Tem coisas, irmãos, nas nossas vidas, você não tem que estar falando para o fulano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Pastor Joel Nintos uma vez pregou para nós em Camboriú dizendo, às vezes o diabo vai lá, escuta e diz, eu não vou deixar ele fazer esse projeto de jeito nenhum. Faz quietinho, quando o diabo vê, já está pronta a coisa, né? Já está tudo certo. Olha o que Daniel, um homem de inteligência de Deus. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros. Companheiro significa essa igreja, é companheira. Amigos, companheiros verdadeiros, são os filhos de Deus. A semente da serpente é perigosa, ela é astuta. Às vezes finge de amigo, mas depois ela te coloca o ferrão. Então fez saber o caso a esses amigos, Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Por isso que os irmãos dessa igreja mandam bilhete aqui para esse púlpito, né? Para os companheiros orar, né? A família de vocês, ora lá por nós, porque nós somos um povo que temos amor em nossos corações. Amém? Pela graça de Jesus. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Eles eram humildes, sabiam que precisavam de Deus. Sobre este segredo, ninguém sabia. A fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, irmãos, eles oraram a Deus e o versículo 19. Aí é tão bom quando nós oramos e vemos a vitória nas nossas mãos. É tão bom, às vezes Deus dá luta, mas de repente você vê assim, Deus abrindo o mar vermelho, né? Deus vindicando a mensagem de Moisés. Deus vindicando a mensagem do pastor Weber, do profeta da era. Deus vindicando a sua vida. Você crê nesse profeta, você crê no que Jesus fez e está fazendo. Então o profeta diz assim, a palavra diz assim, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então, irmãos, há pessoas que elas só sabem pedir. Eu estava falando com o pastor Júnior ali dentro, alguns momentos. Eu tenho feito alguns jejuns de agradecimento a Deus. Às vezes nós só sabemos fazer jejum para pedir. Mas nós temos que aprender a fazer um jejum de agradecimento. Senhor, muito obrigado, Senhor. São tantas bênçãos. São tantas coisas que Deus tem nos dado. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus do céu. Irmãos, antes dele correr lá no rei, né, e contar, aí você vê o espírito de um homem de Deus. Ele foi agradecer a Deus primeiro. Já pensou que coisa maravilhosa? Ele não se engrandeceu, rei, eu sei, eu sou o Todo-Poderoso, eu que vejo coisas que vocês não veem. Um verdadeiro pastor, ele não se acha, como diz o mundo. Um verdadeiro pastor, você vê a humildade nele. Não é eu que faço, não é eu que sou o bom. Quem é o bom é o Senhor Jesus Cristo, aleluias. Não é eu que tenho inteligência, é Deus que nos dá a inteligência, a sabedoria para entender as coisas. Então ele foi e louvou a Deus, agradeceu a Deus. Deus ama uma igreja que é grata a Ele, uma igreja que louva com toda a sua alma, todo o seu coração. Ele foi e louvou o Deus do céu. Então Daniel falou e disse, olha o que Deus diz na boca dele, o que ele fala para Deus. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Aleluias! Eu creio, irmãos, quando eu leio isso aqui em meu coração, né, eu não consigo expressar o que está no meu coração, mas ferve lá dentro de nós
há uma alegria dentro de nós. Ele disse, olha, eu louvo ao Deus do céu. Ele disse, bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, ele tira AIDS do nosso meio, ele tira câncer, ele tira os malefícios do nosso meio. Aleluias! Glórias a Deus, ele tira essa enfermidade do pastor Weber. Aleluias! Glórias a Deus! A irmã Sônia está aí nessa manhã? Irmã Sônia do Monviana? Não, né? Nós estávamos orando por ela domingo. Às vezes a gente pensa, meu Deus, estou numa situação tão difícil. E que choque para nós sabermos, né? Nós não sabíamos que o irmão Viana estava doente, mas nós estávamos orando lá. E essa igreja orando aqui, isso dá força para a família, irmãos. E talvez aquele povo do cemitério fica, meu Deus, que povo esquisito, né? Cantando, louvando e rindo na presença de Deus. Mas ninguém entende esse povo especial. Paulo desafiou a morte. Cadê o teu aguilhão? Cadê o teu espinho? Cadê? Cadê? Se viver, eu vivo para Cristo. Se morrer, eu vou para Cristo. Qualquer maneira para nós está bom se Ele estiver conosco. Aleluias! Glórias a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Grande é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. O hino de número 203, ele diz assim, ó, bem pouco importa eu morar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu para mim. Aleluias. Meu pai foi na casa dos irmãos na Argentina, que ele não conseguia nem entrar na casinha, né? Era índios, era de barro, né? Nem sei como é que é o nome lá daquelas... E às vezes as pessoas morando na beira-mar aí do Rio de Janeiro, lá em Copacabana, não sei das quantas, e infelizes, suicidam. Mas você tem o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Se morar na favela ou no lugar bom, o importante é ter Jesus Cristo. O importante é ter Ele no nosso meio. O que é esse Deus, irmãos? Ele muda. Com mais sol, que o sol parasse um pouquinho, Deus parou. Através da oração de um justo. A sua oração tem muito poder. Então ele disse, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis da sabedoria, aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Esse é o nosso Deus. Então ele diz no 23, ó Deus dos meus pais. Vamos ler juntos? Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do Rei. Aleluias! Coração feliz, irmãos. Que Deus maravilhoso, um Deus que responde às suas orações. Agora ele teve prudência. Rei, dá um tempo para mim, deixa eu pedir ao meu Deus, deixa eu orar primeiro. Depois ele recebe, ele agradece, louva a Deus e depois vai contar para o rei. Isso é maravilhoso. Há um tempo de luta, há um tempo negro que estamos vivendo. O profeta chegou a comparar essa era com aqueles dias que a morte passou pelo Egito. Que hora difícil, irmãos. Aonde o rei teve que sofrer a perca do filho para liberar o povo de Deus. E a hora que nós estamos vivendo, irmãos, é morte lá fora, como o irmão Saulo estava orando. A gente fica ali dentro observando tudo o que acontece, tudo que é orado, e Deus vai movendo, né? Ele dizendo, numa cidade violenta, é um mundo violento, irmãos.
cidades pequenas, às vezes com barbaridades, com coisas terríveis, porque o mal está operando ali fora. A coisa está numa situação de morte lá fora. Lá fora é morte, mas aqui dentro é vida. Aleluias! Aqui dentro há salvação, há um sangue, há uma misericórdia. Então o profeta diz: quem estava seguro, através os umbrais das portas tinham o sangue de um cordeiro, como o profeta, o mensageiro da hora, Moisés, recebeu por Deus aquela ordem, havia vida dentro daquela casa. Hoje o profeta diz: aquele sangue é o Espírito Santo na igreja. Existe um sangue por nós. Existe, irmãos, uma proteção ao ponto que o diabo, ele bate lá fora, né, das nossas casas. Ele bate lá fora das nossas vidas. Mas quando ele quer entrar, ele não pode entrar, porque aqui está selado com o Espírito Santo de Deus. Deus está dentro de você. Existe uma vida dentro de nós. Então o profeta diz: existe uma classe especial de pessoas. O profeta diz nessa mensagem: Daniel tinha um espírito excelente. Quem que tem um espírito excelente? É quem tem Deus no coração. Quem recebe Deus. Então vem a alegria, irmãos. Tem as barreiras, as dificuldades, tem as lutas, mas chega uma hora que é uma conquista para nós. Sofremos a morte do irmão Viana, a separação é ruim demais. Sofremos a separação do meu pai, difícil demais. Mas para eles é uma vitória, irmãos, é uma alegria. A esposa do pastor, do nosso profeta, ele chamou ela de novo, e ela disse: querido, mas por que você me chamou? Lá é tão maravilhoso, lá é tão especial. Mas aquilo ali também era Deus para nos ajudar, né? Deus falou na boca dela: continue, meu querido, vai, continua pregando, vai. O que você está pregando é melhor do que você imagina, é bom demais. Casa de novo, leva essa mensagem para esse povo do Rio de Janeiro, para Camboriú, para o Chile, para todos os lugares, aleluias. E nós estamos aqui descansados na palavra de Deus. Eu queria terminar, irmãos, com o parágrafo 218 da mensagem Conferências, onde o profeta diz: nós precisamos saber esperar em Deus. O problema é que o homem, ele é afoito. Sara, ela não conseguiu esperar. Aí ela fez um plano dela mesma. Eu vou arrumar Agar, porque Abraão está ficando cada vez mais velho e o filho vai ter que vir. E aí? Aí então arrumou lá Agar, que deitou-se com Abraão, e veio um Ismael, que significa selvagem. Foi um problema para aquela casa. Até hoje eles são problema para o mundo. São brigões, são selvagens, como disse o profeta, a linhagem, né? Deu problemas, porque não foi a vontade perfeita de Deus. Aquilo não era um quadro perfeito. O quadro perfeito era Abraão e Sara, como nós ouvimos ontem. É a linha do Espírito, né, pastor Júnior? Né? Deus tem nos ajudado, né, nesses últimos dias. Parágrafo 218. Agora verificamos que a hora vem. E como esta igreja deve ser dirigida? Por isso ela não é dirigida por um homem, ela é dirigida por Deus. Amém? Daniel queria saber lá de cima o que Deus tinha com aquele sonho. E eles foram proibidos, apesar de terem pregado, apesar de terem curado. E o profeta diz: escute-me. Apesar eles terem pregado, de terem curado, de terem visto grandes sinais e prodígios, e apesar de serem testemunhas de que ele era o Filho de Deus, havia testemunhas,
Havia vindicações de que Jesus era... Ele estava cumprindo na risca, irmãos, Isaías 53. Ele saiu e disse: olha, irmãos, eu vou deixar de um consolo, irmãos. Um culto como esse é um consolo para minha alma. Hinos inspirados como esses são consolos para nós. Quando a criança cai e faz um machucado ou não faz, né? Ela abre a boca desse tamanho e aí a mamãe vem, parece que aquilo é um refrigério, né? É um calmante. Dorme, né, irmão Basílio? Dorme no colo da mamãe, tão tranquilo. Aquilo ali é um calmante para a criança. Agora, quando nós vamos na presença de Deus, Ele é um calmante para nós. Ele é a nossa tranquilidade. E Ele deu uma palavra para o povo. Nós temos que observar o que Deus está falando nessa hora, nessa manhã, na sua mensagem. Ele disse: olha, irmãos, Ele lhes proibiu pregar até que tivessem uma conferência. Esperai lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e eu vos enviarei a palavra de como a igreja cristã deve ser operada. Eu vos farei saber se vou ter um bispo, um cardeal, ou um papa, ou o que quer que vá ter. Eu vos enviarei. Eu vou para o céu ter uma conferência, mas esperai lá até ouvirdes. Espera lá, irmãos. Acalma, espera um pouquinho, como o pastor Júnior disse ontem no casamento. Una-se mais. Una a igreja. Pastor está com os probleminhas passageiros, se una mais, não deixa ninguém falar mal do pastor, não deixa ninguém falar mal de um irmão da igreja, não deixa, isso traz uma atmosfera para a igreja boa, maravilhosa. O profeta diz: quando nós começamos a falar mal um do outro, vem enfermidades, mas quando nós amamos uns aos outros, a enfermidade vai embora, né? Os demônios se vão. Não há nenhum demônio aqui em nosso meio nessa manhã, porque Jesus está aqui. Jesus está te abençoando. Amém? Eu creio desse jeito. Eu vou para o céu ter uma conferência. Esperai lá até ouvirdes os resultados. O profeta diz: amém e amém. Eles fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder de Deus. E ali eles ficaram, a igreja era obediente. Paulo e os demais, eles eram obedientes, irmãos, muito obedientes. E chegou um momento que aquele espírito maravilhoso, na mensagem ao nascer do sol, o profeta diz, às vezes há crentes hoje dizendo: meu Deus, que vontade de estar lá nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias do Senhor Jesus. O profeta diz: a hora que nós estamos vivendo é muito melhor do que aquela hora, irmãos. É muito melhor, que nós estamos com a revelação nas mãos. O profeta diz: os profetas do passado, alguns que quiseram estar aqui onde nós estamos, nesse último momento, irmãos, porque Deus tem nos dado uma riqueza muito grande. Nós estamos nos preparando para ver o Rei dos Reis. Aleluias! E eu penso, um bom rapaz, ele quer uma boa esposa, uma boa dama. Um bom rapaz, uma boa moça, ele quer, como o pastor pregou aqui para nós ontem, né? Ele quer um bom cavaleiro, ele quer um verdadeiro homem, que vai honrar, que vai assumir os seus compromissos. E o Senhor Jesus, ele quer ver dessa igreja uma boa noiva, que não se mistura com Satanás, não se mistura com os manjares, com as coisas erradas, com as vestes de: pastor, mas eu preciso usar essa roupa, preciso pintar minha cara para trabalhar, preciso ser uma Jezabel lá para trabalhar, pastor.
eu creio que o Espírito Santo não vai trabalhar com você. Eu preciso mentir lá para vender esse carro, para fazer isso, aquilo outro. O Espírito Santo não vai te ajudar a vender esse carro. Você vai sozinho. Depois você vai ter prejuízo. Agora eles obedeceram a palavra do Senhor Jesus. Eles obedeceram o que Deus mandou. E o que aconteceu? Eles foram abençoados por Deus. Aleluias. Foi uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Eles regozijavam com a palavra, falavam línguas estranhas, rolavam e gritavam, e o povo não entendia nada, que povo doido. Mas é que eles tinham recebido algo maravilhoso, como nós temos recebido nessa manhã. Nós temos recebido através dessa mensagem o que nós não temos encontrado em nenhuma religião. Temos encontrado no Senhor Jesus Cristo essa força. Amém? Eu queria cantar um hino com os irmãos, é o 416, não sei se vocês conhecem, Sol maior. Vamos nos colocar em pé, vocês foram abençoados, irmãos? Aleluias, eu fui abençoado, né? Posso levar a saudação dos irmãos, aos irmãos de Camboriú, minha família, né? Graças a Deus, aleluias. Com gemidos que palavras não podem expressar. Não sei se os irmãos conhecem, mas nós vamos louvar a Deus com esse hino, né, nessa manhã. E já estou passando para o pastor Júnior, né? Se ele sentir de fazer chamada do altar, ele pode fazer, né? E de me corrigir também, né, pastor Júnior? Se eu falei alguma coisa, né, que está errado, irmão, me corrija, né? Vamos lá? Sol maior. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Eu elevo em meu diga a Ele, oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença, meu ser. Dependente de Deus, diga como Daniel, como Jó falou, ainda que pra te servir, você tem que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é perdoa-me, Deus, perdoa, Senhor, aleluia. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. As lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que com gemidos e palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Cante para Ele. Jesus, eu te confesso, sem sentir a Tua presença.
que chorar, direi com que comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Você poderia me emprestar a sua fé? Eu vou pro altar. Se você quiser vir comigo, vamos emprestar a nossa fé. Eu vou te emprestar a minha fé e você me empreste a sua fé. Eu quero nessa manhã ir contra os sintomas. Eu quero pedir pelo meu pastor. Eu quero pedir que Deus restaure o seu pé. Eu quero ir contra os sintomas. Eu não quero pensar na tua condição. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber o que você viveu até às 10 horas da manhã desse dia. Eu quero saber onde você está agora. Eu não quero saber qual adultério você praticou, qual a dose de droga você usou, quantas mulheres você cobiçou. Eu não quero saber de quanta maledicência esteve na tua casa. Eu quero saber como está o teu coração agora. Deus está aqui nesse lugar para te consertar. Deus está aqui nesse lugar para me consertar. Aqui é a oficina do Espírito Santo. E se está te faltando fé, Ele vai acrescentar nessa manhã. Faltou fé para a irmã e ela pegou emprestada do pastor. E aquele ventre estéril se tornou fértil. E nessa manhã eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar para tornar fértil toda a secura que está em nossa alma.
Se está te faltando fé para a conversão do teu esposo, eu te empresto a minha fé. Se está faltando força para que você caminhe na palavra, eu estou te emprestando a minha fé. E se está me faltando fé para a cura do ente querido, me empreste a sua fé. Jesus querido, nós não temos sido os melhores. Temos certeza, ó Pai, que não temos sido também os piores. Mas Tu, ó Pai, tem feito a diferença no meio do Teu povo. Esse lugar, Senhor, não é um lugar comum. Eu não me engano, Senhor, que esse lugar não é um lugar comum. Quando estamos no deserto, estamos no meio do mar, no meio do deserto nós precisamos de uma garrafa d'água. E no meio do oceano nós necessitamos de uma boia de salvação. E quando entramos na Tua casa, tem sido a nossa garrafa d'água, tem sido a nossa boia de salvação. E eu me lembro que eu entrei aqui num domingo como um trapo humano. A vida era suja, como um tapete numa repartição pública, onde todos chegavam e limpavam os pés. Todos nós entramos aqui sujos, mas o Senhor tem nos lavado com Teu sangue. O Senhor tem purificado o nosso físico, o nosso espírito e a nossa alma. Entraram prostitutas aqui, entraram ladrões efeminados, entraram religiosos, entrou todo tipo de pessoa, mas o Senhor não se enganou conosco. Nós somos cidadãos celestiais. Por isso, nessa manhã, Senhor, nesse início de tarde, o Senhor poderia derramar o Seu Espírito sobre nós? Eu posso te pedir, Senhor, que nós sejamos batizados no Espírito Santo? Se não tivermos o Teu Espírito, nós somos covardes e fracassados. Mas nós precisamos, ó Deus, da valentia. Nós precisamos de coragem. Esforça a coragem da minha irmã, Senhor. Ainda não acabou. Toca no coração do meu irmão e diga, Senhor, que ele não é derrotado. Diga ao Teu povo, Senhor, que falta pouco. Diga ao Teu povo, Senhor, nessa manhã que nós precisamos levantar e andar, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. Diga ao Teu povo, Senhor, que nós devemos permanecer em Jerusalém, na Tua palavra, até que do alto sejamos revestidos de poder, e que saiamos aqui regozijando, Senhor, com uma vitória que não foi conquistada por ninguém aqui nesse lugar. Não iremos conquistar nada. O Senhor já pelejou por nós, o Senhor já venceu por nós,
E agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos tomando posse da nossa vitória. É minha, Senhor. É da tua filha, Senhor. É do teu filho, Senhor. É da igreja do Deus vivo. Se o pastor está ausente, as ovelhas se juntam. E nós projetamos a sombra uns nos outros. O teu amor está sendo derramado aqui nesse lugar. O teu amor é corretivo, Senhor. E nós estenderemos as mãos uns sobre os outros. Nós estamos estendendo as mãos uns sobre os outros. Esses sinais seguirão os que creem. Imporão as mãos sobre os doentes e serão curados, expulsarão demônios. Beberão bebidas mortíferas e não sucumbirão. Assim diz o Senhor. Sairemos curados desse lugar. Onde houver um enfermo acamado, nesse momento o anjo Rafael está fazendo uma visita. E o Jeová, Criador de todas as coisas, está reconstruindo. Porque é poderoso para construir um físico, assim como fez para Melquisedeque. Assim como formou o Senhor Jesus Cristo e ali habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, Criador de todas as coisas, reconstrói, Senhor, a saúde. Restitui o casamento que está falido. Reconstitui, ó Pai, reconstrui o lar que está se sentindo derrotado nessa manhã. Reconstrói, ó Pai, a nossa fé. Saiamos desse lugar crendo tão somente crer. Tudo é possível ao que crê. Reconstrói, Senhor, a fé do meu irmão nessa manhã, que ainda não encontrou essa tábua de salvação. Que o Espírito Santo possa tocar em seu coração e ele possa aceitar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui esperando, ó Pai, o último eleito. Esforça a nossa coragem. E assim, portando o Espírito Santo em nossos corações, todos os corações estão contigo nessa manhã, ó Pai. E o Senhor está em todos os corações. Nós dizemos uns aos outros que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que Deus Todo-Poderoso esteja contigo. Que Ele esforce a tua fé. E que você continue perseverando na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Pode abraçar o teu irmão. Abençoe teu irmão.